Bem, estamos de volta. O Espírito da Letra vai analisar agora a parte final do capítulo 9. Você nunca pensou que no plano espiritual pudesse haver esses dissabores? Sim, porque muitas vezes os ignorantes confundem a bondade com a falta de iniciativa, com o medo, com a moleza, coisas que são muito diferentes. E o governador ia demonstrar que são muito diferentes. Lutou por mais de 30 anos, ouviu, apoiou, deu força para que todos aprendessem. Mas quando aqueles que deveriam estar na condição de apoiá-lo estavam criando conflitos e permitindo com isto que a desarmonia abrisse portas para o assédio das criaturas umbralinas que circundavam a cidade, o governador não se desesperou, como diz o Espírito Lísias, contando para o André Luiz, conforme você vai ver agora no texto, na tela aí da sua TV. Vamos lá. Dado o alarme, o governador não se perturbou. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina e, depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração, para isolamento dos recalcitrantes, dos teimosos, dos rebeldes. Advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos. Proibiu temporariamente o auxílio às regiões inferiores. E pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para a emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Não que houvesse um combate, nem que houvesse um ataque da colônia em relação aos invasores, mas sim resistência resoluta. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos. A inalação, a respiração de princípios vitais da atmosfera, através da respiração e a água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. A colônia ficou então sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Estas atitudes, tomadas com serenidade, deram a todos os habitantes da colônia o perfil de que a bondade não é mole e que a energia não é agressiva. O governador da cidade adotou a medida que devia adotar para aquele caso concreto e fez com que todos submetessem-se a ela. Não é de se espantar que tenha dado bom resultado, como o próprio Lísias continua contando para nós. Vamos lá. Findo o período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve nessa oportunidade regozijo, gozo, felicidade de todos os que viviam ali. E dizem que em meio da alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão da maioria, a compreensão de todos, constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. A cidade voltou ao movimento normal. O antigo departamento da regeneração foi convertido em ministério. Desde então, André, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Nos demais, há somente o indispensável, isto é, todo serviço de alimentação obedece uma sobriedade que não deixa nenhuma dúvida a respeito da sua
parca disponibilidade em relação às questões materiais. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência, teimosia do governador representou medida de elevado alcance para a nossa libertação espiritual. Reduziu-se a expressão física e surgiu o maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Com isso vocês observam que graças à teimosia, chamada de impertinência, mas que poderíamos dizer obstinação, de um espírito elevado, a benefício da comunidade, um coeficiente de forças espirituais positivas cresceu de forma assombrosa, diminuindo todas as agonias, todas as angústias decorrentes do nosso apego às coisas transitórias. Todos perceberam depois, então, como tinha razão o governador. E se esta lição serve para que nós aprendamos como o nosso apego à matéria é prejudicial para o grupo e para nós, também é importante que nos lembremos que quando fazemos parte de uma agremiação, de um conjunto de pessoas, toda a nossa oposição que não for legitimamente exposta, que não for declarada e colocada para que possa ser elucidada, toda a nossa postura covarde de ir atrás, de fazer fuxico, de criar grupelhos, de fazer fofoca, de minar as posturas dos outros através de falinhas de canto de pé de ouvido, são atitudes que servem aos que querem destruir o trabalho, que não servem ao bem, porque se fizessem de verdade como deve ser, estariam ajudando a construir uma instituição. Mas quando feita de maneira clandestina e mentirosa, demonstram não estar baseada na fraternidade legítima. E estas pessoas são perigosas para o caminho do bem. São torpedos que se disparam na direção do equilíbrio de qualquer instituição religiosa. Por isso, se você conhece alguém, tome muito cuidado com esta pessoa. Porque se ela é capaz de falar por detrás, sem falar pela frente, esta pessoa não merece muita confiança. Através dela, a desilusão pode instaurar-se em qualquer lugar que ela estiver. Este é o conselho do livro Nosso Lar, neste capítulo 9, mas tem muitas outras coisas. Semana que vem estaremos falando do capítulo 10. Esteja conosco. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Muita paz.